Olá pessoal, bom dia, boa quinta-feira para vocês, que Papai do Céu os abençoe. E vamos começar falando no nosso presidente Bolsonaro, porque na noite de ontem o hospital divulgou um boletim médico. O hospital divulga boletim médico de Bolsonaro. O presidente permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador. O cara é tão conservador, mas tão conservador que até o tratamento dele é conservador. Péssima piadinha, podem me xingar, eu sei. O Hospital Vila Nova Star, em que o presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo, divulgou na quarta-feira, dia 14, um boletim médico sobre a saúde dele. Após as avaliações, o mandatário permanecerá internado e foi afastada a necessidade de cirurgia neste primeiro momento. Graças a Deus, parece que o problema é somente no intestino e que eles vão tentar outras formas de desobstrução ao invés de apelar para uma cirurgia, porque é uma cirurgia muito invasiva, né, para o pessoal abrir de novo, pelo amor de Deus. E agora vamos falar de gente retardada. A gente tem que falar da Bárbara Gancia, a jornalista da Folha. Ela diz que vai rezar para Deus levar o Bolsonaro e o Olavo para pior. O que esperar de um ser humano desse, gente? Não tenho o que falar. Foi ela, inclusive, que disse que é contrária às políticas públicas para idosos, porque eles vão morrer mesmo e dá muito gasto. Foi esse ser humano aqui que falou um negócio desse. A ex-apresentadora do Saia Justa da GNT e ex-colunista do jornal Folha de São Paulo, Bárbara Gancia, causou polêmica ao dizer em uma publicação no Twitter nesta quarta-feira que vai rezar para Deus levar o presidente Jair Bolsonaro e o escritor Olavo de Carvalho para pior. Às 17 horas de hoje, darei início a uma novena e reza de 3/3 diários para que Deus defina de que forma inequívoca os destinos de Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro, levando-os desta para pior. Junte-se a nós, fiéis. O amor de Cristo nos une pela justiça divina. Claro que ela está sendo irônica, porque essa mulher não serve e jamais servirá a Deus. Ela serve ao demônio. Agora fica a dúvida se fôssemos nós falando alguma coisa dessa a respeito, sei lá, por exemplo, do Lula. O que vocês achariam que aconteceria? E já que nós estamos falando de demônio, vamos falar da Gleisi Hoffmann, que está desesperada para achar um jeitinho de desviar dinheiro e de fortalecer, de subsidiar o braço armado, porque nós sabemos que a torcida organizada do Corinthians é lulopetista, porque foi o Lula que deu a tal estádio, a tal arena para eles, e eles são em peso petistas, e ela quer que as torcidas organizadas tenham participação na divisão da verba dos jogos. É ou não é uma forma de fortalecer financeiramente a militância deles, o braço armado deles? É lógico que tem Foro de São Paulo por trás disso, e onde tem Foro de São Paulo tem Dirceu. E já que estamos falando de Foro de São Paulo, vamos falar de Alexandre de Moraes, que já deu munição para as ações contra a chapa presidencial do presidente Bolsonaro e do vice Mourão contra o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro do STF, que mantém o Daniel preso até hoje mesmo com tudo pago, compartilhou informações de inquéritos que conduz com a Corte Eleitoral, informa o jornal. Segundo informações, ele mandou os dados da CPI e do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos, porque agora os dois se fundiram e viraram organização criminosa. Então, desta forma, novos elementos entram na investigação, que dizem que há a participação do presidente Bolsonaro em uma suposta rede de disparos em massa, mesmo que a CPI já tenha comprovado que isso é mentira e que quem usou do subterfúgio foi o PT, mas eles querem achar aí uma vírgula para que o presidente não possa concorrer. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal é tão bizonho, é tão bizarro, que até o Marco Aurélio, que saiu na segunda-feira, afirmou que a corte ressuscitou politicamente o Lula, e se ressuscitou é porque existe um interesse muito forte. Por exemplo, o ato deles combaterem o voto impresso já nos diz muitas coisas. E, inclusive, vou voltar aqui rapidinho, essa atitude do Alexandre de Moraes de encaminhar os dados pro TSE foi porque o presidente Bolsonaro conversou com o Fux a respeito do voto impresso. Tem ou não tem pavor nisso? Tem ou não tem medo? Portanto, se tem medo, se tem pavor, tem mutreta. E por falar em mutreta, vamos falar do Pacheco, que está maluquinho para se apresentar
como uma terceira via, uma terceira opção, ou seja, uma esquerda perfumada e diplomada, e estendeu a prorrogação da CPI da Covid ou CPI do Lula. Com isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai prosseguir até o início de novembro. Então, até o início de novembro, nós veremos o nosso dinheiro indo para o ralo e que se dane, porque eles querem brincar de palco político, fazer discursos bonitos para usar na campanha de 2022 e não ter que gastar com o produtor. É somente isso que significa. E pra gente finalizar, o absurdo dos absurdos, que é um juiz que mandou a Marinha permitir que sargento trans use farda e cabelos femininos. Depois de mudar de nome e ser punida por usar brincos e levar 2 nãos, militar foi à justiça e o juiz permitiu que um homem use farda de mulher e cabelo de mulher. Enfim, o comentário eu deixo pra vocês. Isso daí foi completamente surreal, desnecessário, sei lá o que foi isso. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Eu encontro vocês ao meio-dia. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.